Vamos ver. Renata, estou te aguardando aqui. Todos me ouvem bem? Tudo bem aí? Oi, bom dia, Renata, Júlia. querida, bom Como é que dia. Você tá? me Tudo ouve bem? bem? Tudo Você me ouve tranquilo. bem? Me vê bem? Tudo tranquilo? Tudo bem Conexão contigo. conexão a nosso favor. Sim, tava sem som, eu tava até digitando pra ti, tão estranho, não tava conseguindo te ouvir, mas aí quando tu aceitou, entrou teu áudio. Que Ai, bom, que tudo ótimo. certo. Que bom. Cada vez uma surpresa, né? É, Tá também vou te tudo bem? Tá contar, né? muito frio aí, Renata? Haja satélite Tá. para dar conta de tanta Haja conexão, todo mundo satélite. fazendo tudo online agora. E daqui pra frente é isso, né, É isso Renata? aí. Tá muito frio aí onde você tá? Olha, hoje tá, mas é que na verdade eu tô fazendo vim pra rua, então na rua tá frio, dentro de casa tá quentinho ainda. Sim. Eu tô hoje em Então tá. Garopaba. E onde é que tu tá, Julie? Ui, aqui no Rio, em Copacabana, tá um sol Ai, que eu amo lindo. essa terra. Tá entre os meus lugares Eu não preferidos posso do nem chamar de planeta. frio, né? Eu não Sim, posso chamar de frio, né? Porque não se lugar compara ao gostoso frio que vocês demais. passam aí. É, aqui tá Gente, frio hoje. vou nos apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou Júlia Mariano, Julimar, na verdade, eu adoto Júlia. Eu sou psicóloga, psicanalista, psicopedagoga. E esse espaço é um espaço de troca para a gente falar sobre os temas mais variados, de uma forma simples, né? Trazendo aí um pouco do conhecimento de cada um, a gente vai trocando. Então, hoje, minha convidada é muito especial, porque é um tema que eu acho cada vez mais importante, um tema fundamental. E eu ouvi várias pessoas falando sobre isso, mas quando eu ouvi a Renata Bidoni falando sobre comunicação não violenta, eu falei, é ela, tem que achar um jeito de convidar a Renata para conversar com a gente. E aí entrei em contato com a Renata, que é psicóloga, doutora em comunicação social e, como dizem os adolescentes aqui no Rio, faixa preta em comunicação não violenta. Adorei descobrir essa forma É de um falar termo dos sobre. adolescentes. Eu tenho filho adolescente, eu vou pegando as gírias. Fala quando uma pessoa domina o assunto, fala, é faixa preta. Então, Renata é Adorei. faixa preta em comunicação não violenta. Renata, muito obrigada, antes de mais nada, Você. por você ter aceito o convite, estar aqui com a gente. Queria começar pelo básico, para quem está tendo contato com esse tema agora, né? O que é, de uma forma resumida, claro, porque esse assunto, né, ele é bem profundo, depois pesquisem Renata nas redes sociais, que ela tem um vasto material, cursos, inclusive. O que é a comunicação não violenta, Rita? Bom, gente, olha só. Primeiro quero te agradecer pelo convite. Estou super feliz de estar aqui contigo hoje pela manhã, com quem está conosco. Se Obrigada. vocês entenderem que esse tema é relevante, já quero fazer um convite. Isso, coloca um coraçãozinho aí, porque daí o pessoal começa a ser avisado que a live Isso, está acontecendo. E, exatamente. gente, adorei a história da faixa preta, porque eu tenho 50 anos, né? E aí, como eu tenho Sim. 50 anos, é muito bom se manter atualizada em relação a essas falas, porque senão daqui a pouco eu ainda estou dizendo é bala, é show, e já foi a É. hora, né? E isso acaba gerando uma conexão também, porque a linguagem, a nossa comunicação, tem muito a ver com esse rapport, que é essa questão da gente conseguir estabelecer que estamos no mesmo canal, que estamos juntos, que está acontecendo Sim. uma compreensão ali. E então adorei que tu me emprestou mais esse recurso. Eu tenho um filho de 9, já vou começar a aplicar Tá. aqui em casa para ele achar a mãe dele descolada, tá? Bom, gente, vamos lá. Como está sendo trazido pela Julie, comunicação não violenta é um tema enorme, é grande demais, é profundo demais, a gente tem uma hora. Então, vou trazer assim o básico, né? Para justamente trazer mais curiosidade, para vocês terem um rápido entendimento e buscarem saber mais a respeito. Daí, para isso, a base, a Bíblia, é um livro do Marshall Rosenberg, que chama Comunicação Não Violenta, uma capinha laranja, que vocês podem adquirir tanto no formato digital quanto no formato físico. Bom, o que é a tal da comunicação não violenta, tá, gente? É uma abordagem, eu diria que é uma filosofia, inclusive. É uma forma de enxergar o mundo, enxergar a nós mesmos e enxergar o outro.
Então, não é só uma maneira de se comunicar, não é só a gente pegar ali a estrutura, né? Tu recebe o outro com empatia, faz autoconexão e expressa a tua honestidade a partir dos 4 componentes. E essa é a aplicação do método. Mas antes disso, Júlia, tem uma coisa muito importante, que é a mudança do nosso observador. Ou seja, como é que eu vou enxergar as coisas? Porque dependendo do olhar que eu tenho para mim e para o outro, eu vou ter uma reação. Então, a comunicação não violenta, ela nos dá uma ferramenta muito importante, que é uma tomada de consciência, uma mudança de perspectiva, enxergar as coisas a partir de um outro olhar. E aí, Júlia, tu fica muito à vontade para me interromper aqui, para complementar, para perguntar, porque às vezes eu engato uma primeira, porque tem um fluxo de raciocínio aqui. Com certeza, mas vamos lá. Vamos lá, vou tentar trazer para vocês de uma forma mais lúdica. Tá? Se vocês forem olhar os vídeos do Marshall Rosenberg, que é o psicólogo americano, que desenvolveu esse método e trabalhou, já é falecido, mas trabalhou a vida dele praticamente, né, conduzindo e mediando conflitos e contribuindo para que as pessoas pudessem expressar o que precisam, as suas necessidades. E hoje é um método que é utilizado em mais de 60 países. Né? O que o Marshall nos traz? E nos vídeos dele, ele faz muito isso. Ele diz que primeiro a gente tem um momento de escolha. É um momento que vem de uma tomada de consciência, que vem de um propósito, que é de quem eu quero ser, como é que eu quero viver a minha vida, o quanto eu percebo, né, que eu tenho a oportunidade de interferir no resultado do meu relacionamento, no resultado da minha experiência, no resultado da experiência que o outro vai ter na sua vida, e o quanto eu desejo, escolho ter esse papel. Então ele fala que uma das coisas essenciais é que nós tenhamos autorresponsabilidade. A clareza de que, dependendo da forma como eu reagir a uma provocação ou alguma interação com o outro, eu estou contribuindo para ter uma experiência mais maravilhosa ou uma experiência de mais conflito. Então esse é um primeiro momento, né, Rê? É aquele momento em que eu já estou logo no Rê, né? Que eu já fico Sim, por favor. Que é aquele primeiro momento em que a gente descobre, que a gente pensa que pode ter uma comunicação melhor, pode ter uma comunicação mais efetiva, é quando a gente se abre para descobertas de formas de se conectar melhor com o outro. Então, seria aquele primeiro momento, inclusive, da descoberta do que é a comunicação não violenta. Né? Você está descrevendo esse primeiro momento, quando a gente toma consciência de que há uma forma mais interessante, mais eficaz de a gente se comunicar, no sentido do afeto. Não é nem no sentido da eficácia comercial, que até pode ser aplicada, eu sei que você trabalha com corporações, mas no sentido do afeto, né? Como é que eu posso ser afetada pelo outro e afetá-lo de uma forma mais empática? Então, esse é o primeiro momento que ele pensa, né? Então, vamos lá. Dos pilares. E aí, o que acontece? Além do afeto, da compaixão. Então, a compassividade é uma das coisas que é muito, muito essencial dentro da metodologia, dentro da abordagem, dentro da filosofia. Que é entender que somos humanos, entender que todos nós temos necessidades e que aquilo que nos mobiliza para agir, a motivação que a gente tanto persegue, me mobilizo para agir a partir das minhas necessidades. Logo, o outro também faz isso. Quando ele diz algo, ou quando ele faz algo, ou quando ele deixa de dizer ou deixa de fazer algo, ele está fazendo um movimento de vida. E eu também. O que é um movimento de vida? Estamos em busca de atender coisas, tentando tirar o reflexo do meu óculos, gente. Tentando fazer coisas, né? Que atendam aquilo que a gente precisa para poder resolver algo que é importante para nós. Então, deixa eu dar alguns exemplos de necessidades. Porque o foco da comunicação não violenta é todo, não dá para dizer todo, mas é em boa parte nas necessidades. Tá? O que o outro está precisando e o que o outro está sentindo, o que eu estou precisando e o que eu estou sentindo. Então, Inclusive, é um princípio, né, Rê? Por trás de toda fala há uma necessidade. Né? Por trás de toda fala há uma necessidade. Atendida ou a ser atendida. Então, um dos conceitos incríveis, Julie, é que exatamente por esse lado que tu está indo, o Marshall tem uma citação que é o seguinte: toda reclamação expressa uma necessidade não atendida. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu estou com saudade de uma amiga minha, tá? Faz horas que a gente não se fala.
Daí eu vou lá, mando um WhatsApp para ela e digo, e aí, sumida? Por onde tu anda, hein? O que é essa fala? Ela é uma fala que ela tem a intenção da conexão. Tá comigo, Júlia? Sim. Eu tô Sim. sentindo falta daquela pessoa. Aí, mas lá que eu Sim. te digo isso. E aí, sumida, Sim. por onde tu anda? A minha Sim. intenção é te ver mais. O que está Sim. acontecendo dentro É de expressar mim, uma saudade até, né? justamente. Estou com Ah, saudade. Porém, a forma como eu expresso soa como reclamação para ti. E aí, sim. sumida, por onde tu anda, hein? Sim. Essa interpretação que é instintiva e natural, de entender isso como uma reclamação, como uma crítica ou como um julgamento, nossa, ela está querendo dizer que eu não dou mais bola para ela está querendo dizer que eu abandonei, ela está querendo dizer que eu não sou uma boa Ela está me amiga, cobrando demais, ela está né? me cobrando. Está me cobrando demais, né? E aí, o que pode acontecer dentro de ti ou dentro de quem estiver nessa interação? Sim, sim, Eu desperto, eu quero me aproximar de ti. Eu estou precisando de mais sim. conexão. A minha necessidade é te ter mais perto de mim. Eu estou com saudade de ti. Mas como eu não tenho clareza disso e eu expresso de uma forma que soa como reclamação para ti, quando tu não tem esse olhar de que toda reclamação expressa uma necessidade não atendida, aumenta a chance disso se tornar um gatilho para ti. O que é um gatilho? Algo que vai disparar uma reação. Então, quando nós percebemos a fala do outro, ou quando o outro percebe a nossa fala, como uma atribuição de culpa, de julgamento, de responsabilidade integral, né, para o outro, isso vai desencadear naturalmente, com altíssima chance, não dá para dizer que vai desencadear sempre, Sim, uma sim, sim, reatividade. Tu sim. vai resistir. E aí tu vai te sentir, quem sabe, mais convidada a me dizer onde é que tá escrito que o senhor tem que te procurar primeiro? Mas a Sim. última vez que a gente procurou fui eu. Mas a distância do teu WhatsApp pro meu é a mesma. E talvez, né, despertando uma série de emoções, como estou me sentindo criticada, vou ficar resistente, acho que não é justo que ela fale para mim dessa Sim. forma, porque eu não estou conectada com a necessidade da minha amiga quando ela diz e aí sumida. Eu estou conectada apenas com a fala que ela expressou. Isso vai me Que vai levando. ressoar nas coisas que eu já venho vivendo dentro de mim, talvez. As minhas culpas, os meus sentimentos de ser julgado o tempo todo, né? Uhum. Então eu não consigo perceber a necessidade dela, e sim coisas que em mim já não estão bem resolvidas. Aí Maravilhoso. vem o conflito, né? E aí estabelece esse conflito, por isso que eu agora acho que é interessante linkar com o que eu dizia antes, que é pela questão do observador que eu sou. Dentro de uma relação, existe uma corresponsabilidade. E a gente tem um hábito de enxergar 50% é meu, 50% é da Júlia. Quando nós trabalhamos com autorresponsabilidade, eu entendo que somos corresponsáveis. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas também sou responsável pela maneira como eu escuto a fala dela. E quando eu escuto a fala dela de um jeito que me provoca, aliás, desconforto, porque como a Júlia está dizendo, está mexendo com coisas dentro de mim que já estão mal resolvidas, ou com algum momento que quem sabe eu seja mais sensível ou suscetível, quando eu não percebo que eu posso fazer uma escolha sobre se eu vou me conectar com as palavras dela ou com a intenção, corre o risco de disparar dentro de mim uma emocionalidade e uma reação muito mais intensa, porque é como tu estava nos sinalizando. Eu vou trazer significados que eu vou atribuindo ao longo de toda a minha vida para uma fala. E aí o que o Marshall nos diz? Quando a gente vai usar a comunicação não violenta como uma forma de viver, existe uma escolha. Quem está aqui com a gente, né? Eu quero escolher viver o jogo do certo e o errado, essa é a analogia que ele faz, ou eu quero escolher viver o jogo de tornar a vida mais maravilhosa. Fantástico. Não é lindo isso, Júlia? Maravilhoso, né? Olha, às vezes quando eu estou Maravilhoso muito isso. entusiasmada, às vezes até me emociono quando eu falo sobre isso, porque eu acho É, uma coisa tão sensacional. é. E E aí, tão vamos pegar. imprescindível, tão maravilhoso, como a vida, né, dá vontade. Só um parênteses rápido, eu vendo Não uma vem. das coisas sobre comunicação não violenta, eu vi um comentário de um rapaz que eu ri demais, que ele falou assim, eu acho que comunicação violenta devia vir assim numa cápsula, como se fosse uma... Ele usou um termo, alguma coisa, um vírus,
em que o mosquito saísse picando todo mundo Ai, que e lindo colocando um seria. pouquinho em cada um, porque o mundo ia ser muito melhor. Então, Sim, se assim, a tivesse. descoberta dessa possibilidade, né, de ser um observador da fala do outro, dessa tentativa de conexão. Você falou uma coisa tão linda que deu vontade de passar aquele marca-texto, né, pontuar. Hum, Eu vou me conectar com o que está sendo dito, né? Você falou numa outra frase, eu quero me uhum. Ou com conectar a com a intenção. intenção ou com as palavras, ou o que está sendo dito. Isso é tão maravilhoso, como a gente pode melhorar as nossas relações, a nossa vida, né, através da comunicação não violenta. Maravilhoso. Sim, Continua, e o Rê, senão eu vou que ficar te acontece? Não, mas é interrompendo. maravilhoso esses teus. Não, não é. Não, estamos conversando e está sendo maravilhoso te escutar. Porque Sim, quando tu fala alguma coisa, também vai abrindo, né? Algumas caixinhas aqui em mim. sim, Olha só, Julie. E muitas vezes o que a gente faz? Como nós não estamos operando, né, vivendo, lidando, agindo com a autorresponsabilidade, nós estamos projetando, é o outro que está me provocando, é o outro que está dizendo isso para mim, é o outro que está me criticando. E eu tô me conectando com aquela fala, eu tô me conectando com o impacto. Eu não tô me conectando com a necessidade. Então, quando ela dizia, aí sumida por onde tu anda, quando isso entra dentro de mim e eu me conecto com o e aí sumida, eu me conecto com a cobrança, eu me conecto com a exigência, eu me conecto com o julgamento, sim, com a culpa. E aí ninguém quer ficar nesse lugar. Esse lugar é um lugar desconfortável. É um lugar que nós percebemos que é um lugar agressivo. Porque é um lugar em sim, que o outro está dizendo que ele é melhor que eu, que ele está apontando um defeito em mim, que ele está dizendo que eu não sou boa o suficiente. E aí a nossa tendência é começar a nos armar para nos sim, defender, como um movimento também de defender a minha vida, mas que vai gerar mais conflito, mais violência, mais estresse, tanto para o outro quanto para mim. Então, como é que eu posso sair desse piloto automático? Um dos caminhos é eu poder me tentar gerar essa conexão a partir da autoconexão e a partir de entender um pouco melhor o que pode ser a intenção do outro. E isso vai nos levar também a um recurso muito importante, que vai contribuir para que a gente saia do lugar do julgamento, porque é o julgamento que vai me levar a entender que ela está me criticando quando ela diz, e aí, sumida. Então, é o pensamento que eu estou formando ali que vai despertar a emoção que eu sinto. Então, se eu acho que ela está me criticando quando ela diz, e aí, sumida, hein, que eu estou entendendo, mas quem é ela para falar isso para mim desse jeito? Porque mesmo que eu não diga, eu estou com essa linguagem. E tá sim, errado ela falar comigo assim. O certo será ela me perguntar, e aí, como é que tu tá? Me conta um pouco da tua vida. sim, Porque talvez eu contasse para ela que está acontecendo tanta coisa na minha vida que por isso eu não estou tendo tempo, ou não estou tendo energia, né? Ou não estou tendo aquela emoção de poder buscar ter um outro tipo de relação, enfim, para rir ou para pedir ajuda. E como ela não faz isso, ela só me cobra aí sumida, isso provoca dentro de mim uma série de emoções, porque eu estou ouvindo o pensamento de crítica, que é o pensamento chacal, do jogo do certo e errado, que ele faz uma analogia sim, do chacal e da girafa. Ouvidos de chacal, ouvidos do jogo do certo e errado. Ouvidos de girafa, ouvidos de como tornamos a nossa experiência de vida mais maravilhosa, inclusive melhorando a experiência de vida do outro. Aí, Júlia, eu só queria finalizar esse raciocínio para sair desse exemplo, senão vou ficar com ele até o fim. E aí que eu quero te escutar não, muito, tá? Para a gente ah, poder jogar aqui isso, pontos de vista e continua, Rê, complementar e tá tudo lindo. mais. Porque ninguém melhor que tu para conhecer as pessoas que estão aqui com a gente e dar o direcionamento do que tu entende que vai ser valor, né, para as pessoas que estão nos assistindo agora. Então, turma, olha só. Quando eu escuto, e aí desaparecida por onde tu anda, Enio, aí sumida, como uma crítica, provavelmente dentro de mim, as necessidades, exemplos de necessidades. Necessidade de harmonia, necessidade de paz, necessidade de confiança, necessidade de apreciação, necessidade de consideração, necessidade de respeito, necessidade de integridade, necessidade de congruência, necessidade de contribuição, necessidade de apreciação. Tudo isso é um conjunto de necessidades que vive dentro de todos nós, elas são universais. Todo mundo quer ser apreciado. Né? Mesmo quando alguém vai lá e comete, sei lá, agora eu vou até entrar num lugar meio perigoso, mas pega um serial killer, uma pessoa que. Sim, O que ela está buscando? Ela está buscando apreciação. Apreciação de um jeito pra gente distorcido, né? Mas o que ela quer? Ela quer repercussão no jornal, ela quer ser vista. Então, sim, mesmo quando a pessoa não tem a estratégia, que é. O que é a estratégia? Como eu vou fazer para atender a minha necessidade? Ela pode ser uma forma violenta, mas no final ela está buscando isso. Então, quando minha amiga me diz, e aí, sumida,
Gente, eu começo a falar rápido porque o tempo vai voando, já tem 20 minutos essa live. Voa. Vamos E a lá, eu minha estou necessidade controlando, Rê. de contribuição me leva a querer entregar o máximo possível. Eu começo a acelerar, vai ficar gravado. Mas fica tranquila, quando eu Assiste estiver de novo. faltando uns 10 minutinhos, eu aviso. Aí o que acontece? E se eu escuto e aí sumida, gente, o que talvez aconteça dentro de mim é que a minha necessidade de ser apreciada pela minha amiga fique com dor, fique desassistida, fica machucada. Eu queria que ela gostasse de mim, quando ela diz que eu tô sumida, ela tá me criticando, eu tô devendo, eu tô me sentindo mal. E aí então eu tento me defender disso tudo. E aí eu posso me tornar, sem consciência de que eu sou corresponsável, mais agressivo, mais violento, mais reativo. É quando eu perco, né, a escolha dentro de mim. E aí, ao invés de escolher como eu vou agir, eu acabo reagindo. Eu estou engatilhado. Então, é automático. Ela vai lá e me diz, e aí sumida, e eu digo, mas quem é tu para me dizer isso? Porque eu não estou dono de mim naquele momento. Eu não estou consciente. Tô com tantas emoções, como medo de que ela não acha que eu sou tão legal e que ela, de repente, escolha outra melhor amiga para me substituir. Raiva, porque acho que não é justo que ela fale comigo desse jeito. A minha necessidade de apreciação, a minha necessidade de defender a minha reputação começa a gritar alto dentro de mim. E aí eu começo a tentar mostrar que eu tô certa e quem tá errado é ela. Então quem tem que mudar é ela e para mim tá tudo bem. Só que olha como é diferente quando nós fazemos o que a Julie tinha trazido bem no início. Nessa fala, Renata, eu escuto que tem saudade. Então, eu quero dizer para vocês, nesse exemplo, como é que a gente muda o nosso observador. Porque eu comecei te dizendo que para te ter uma experiência de vida mais maravilhosa e contribuir para que o outro tenha uma experiência de vida maravilhosa. Porque se ele ficar melhor, tu também fica. E que muitas vezes a gente não melhora a vida do outro porque a gente acha no jogo da violência, no discurso do certo e do errado, que ele tem que aprender. Então, que para ele aprender tem que doer, porque a gente escutou a vida Tem que inteira ser punido. pelo amor e pela dor. Exato. E aí esse jogo da punição nos leva a tirar a abundância de vida do outro e da nossa. Porque quando a gente pune, o outro fica mais ressentido, ele fica mais hostil, isso volta pra gente, e a gente fica com aquela ruminação. E é um ciclo. Um ciclo que fica sendo retroalimentado, né? Eu sou agressivo, o outro também recebe com agressividade, né? E aí, o que acontece? Diga, conclui. Desculpa. Não, desculpa aí, que é muita coisa, Júlia, né? E tu, psicóloga, também vai abrindo, assim, tanta caixinha. A gente vai abrindo. E a vontade de falar o máximo possível, né? Muito isso que tu trouxe, assim, desse ciclo, porque é um ciclo de escassez de alegria, escassez de amor, escassez de apreciação, escassez de contribuição. E a gente alimenta esse ciclo porque o nosso paradigma, ou seja, o nosso modelo mental, está baseado no um tá certo, o outro tem que estar errado. Se o outro se o outro tá certo, a errada sou eu não quero estar errado, então eu quero provar que eu tô certo. Aí o outro entra nesse lugar. Não, mas só um pouquinho, ela não é melhor do que eu. Ela não tá entendendo o que eu quero dizer. Deixa eu justificar que o certo tô eu. E aí a gente começa numa discussão de as relações de poder, né, Rê? E as relações de poder, a gente é criado com relações de poder, né? Alguém tem que estar acima, alguém é o dono do jogo. A gente, com exceção de algumas culturas específicas, como as indígenas, por exemplo, onde não há é uma outra cultura que não há essa necessidade do poder, né, de um ser maior que o outro, é sempre uma troca. Com exceção disso, as nossas culturas são criadas, desde criança, nós somos criadas para essas hierarquias, onde alguém é certo, alguém é dono da fala correta, alguém não sabe, alguém detém o poder, alguém tem que ser, né? Então, a gente vai crescendo dentro disso. Eu queria trazer um pouco para esse momento que a gente está vivendo, de tão específico, tão especial, tão inusitado no mundo, que tem sido esse momento, devido ao Covid, esse momento que a gente entrou em quarentena, e que a nossa geração, né, nós cinquentões e as gerações, nenhuma outra viveu essa questão. Não temos nenhuma experiência sobre viver em confinamento, em isolamento social. E o que acontece, quer dizer, nossa geração, né? Claro que historicamente nós já tivemos muitos outros momentos, mas para nós tem sido uma experiência realmente nova. Única. Única. Que sabemos que para cada um vai ter um desdobramento, né? Para cada um
está sendo vivido de uma forma, também não tem certo e errado, cada um dentro da sua possibilidade, e eu acho que aqui a gente está tentando contribuir para que seja um pouco melhor, né? Que pensando sobre essas questões tenha assim, um aproveitamento melhor. Mas o que aconteceu é que, pelo menos nos primeiros momentos, houve devido ao isolamento social, muitas famílias tiveram que ficar juntas, convivendo de uma forma intensa, jamais vivida. Porque por mais que as famílias fossem, algumas já fossem muito unidas, muito presentes, ninguém ficava todos 24 horas por dia. Até um amigo meu brincou, que eu perguntei como é que é o casamento. Ele falou assim, tá bom, mas não foi feito para isso, né? Para ficar 24 horas por dia. Sim. Então, eu senti na minha clínica, agora online, né, muito essa demanda, as pessoas muito angustiadas, né, mais ansiosas até do que o normal e mais angustiadas, por terem que conviver mais intensamente com seus familiares, e disso veio um conflito enorme, justamente em função dessas falas, dessa comunicação, dessa comunicação violenta, não percebida de uma outra forma, porque aí cada um veio com as suas demandas que já vinha, porque também não foi inaugurado nada de novo. A gente viveu em confinamento aquilo que a gente já vinha trazendo e vinha trabalhando ou não. Então, o que acontece é que todos começam a ter que conviver mais, muito mais intensamente, e aí vem a dificuldade de comunicação que eu acho que se tornou muito maior, muito maior. Justamente por isso, por essa dificuldade de perceber a intenção da fala do outro. Ficou uma troca de agressividades, uma troca de cobranças, né? Então, assim, eu acho que é fundamental nesse momento, por isso também que eu te convidei, porque eu acho que é uma oportunidade da gente, nesse momento, mais do que nunca, pensar sobre isso. Que essa fala, ela pode ser muito, a fala do outro, essa troca, pode ser muito mais enriquecedora, pode ser muito mais bonita e pode tornar a nossa vida, a partir de agora, nossas comunicações muito mais bacanas e saudáveis, né? Sem dúvida, Julie. Então, assim, como nós temos um tempo para acontecer essa conversa em 30 minutos, eu só tenho uma preocupação, então eu vou fazer uma introdução aqui. Porque, gente, o que eu vou dizer para vocês não é receita, tá? Então, assim, tem sempre uma questão... Oi, Claudinha. Tem sempre uma questão que é mudar todo esse olhar interno. Aí eu vou finalizar aquele exemplo da questão da fala da Sunida para dar uma pista para as pessoas conseguirem enxergar esse movimento dentro da cabeça da gente, que vai mudar completamente a interação. E eu vou trazer algumas estratégias da comunicação não violenta, mas para mim é muito importante deixar claro que algumas, estou pegando um recortinho ali, mas é muito maior que isso. Tá, mas é maravilhoso essa contribuição. É muito maior, depois se aprofundem, e é um treino leiam sobre isso. Júlia. Sim. Porque eu já estudo, trabalho com comunicação não violenta há 5 anos. E eu estou em permanente estudo. Ainda agora, quarta-feira que vem, tem uma última aula, né? Eu estou sempre estudando, praticando, porque a gente faz as coisas. Ontem mesmo eu fui reativa. Mas o que acontece? Tu tem mais consciência, tu tem mais rapidez para poder te dar conta e logo em seguida tu já sai desse modelo certo e errado e entra. Né? Ontem à tarde eu fui ao centro com meu filho. Aqui estou em Garopaba, numa cidadezinha, uma prainha de Garopaba que chama Praia da Barra. Resolvi me isolar por aqui, eu e a família, nós resolvemos, né? Porque aqui a gente tem um pátio, a praia quase não tem ninguém, então dá para andar de bicicleta, não tem ninguém, tem espaço, a criança corre, joga futebol e tal. E aí ontem nós fomos rapidamente ao centro, porque eu queria comprar tinha que fazer algumas comprinhas pequenas para casa, que estavam faltando coisas. E aí ele quis descer do carro, e eu disse, meu filho, não precisa descer, mãe, porque eu parei o carro na frente, eu só ia fazer uma pergunta naquela loja, se tinha ou não tinha, nem só ia entrar se precisasse. E ele me disse, mãe, deixa eu descer. E eu disse, agora não, Lucas. Eu fui reativa. Por quê? Porque eu estava pressionada pelo horário, né? Eu não estou botando desculpas. Tô dizendo o que engatilhou fazendo interpretação. Dentro de mim, tá? Engatilhou dentro de mim o quê? Uma prontidão para reação, porque eu estava com uma agenda, eu não estava presente.
Eu não estava... Oi, Adri! Querida, a Adri é uma colega de faculdade, uma mulher super maravilhosa, né? Enfim, faz um trabalho incrível em psicologia organizacional. Bom, mas volta aqui. Aí, o que que acontece? Quando eu estou engatilhada ali, porque eu não estou presente, eu não estou escutando a necessidade do meu filho. Eu estou escutando o que ele quer descer. E aí eu estou escutando dentro de mim, mas a gente vai se atrasar, porque ele vai demorar mais, porque a gente vai se colocar em risco, porque não tem necessidade, porque vai ser mais uma exposição. Estou com uma série de agendas aqui, então eu não escuto a necessidade do outro, porque eu não estou focada na interação, estou focada só em mim. E isso me leva a ser reativa. Daí eu chego e digo para ele, não, Lucas. Ele, mas por quê, mãe? Eu disse, por que não? E aí na hora que eu digo isso, eu disse, meu filho, ok, vamos de novo. Por que para ti é importante descer? Ai, mãe, porque eu também quero dar uma passeada na rua. Pô, então desce, meu amor, né? Então, o que eu quero começar a te mostrar vai mudando o nosso olhar. Na hora que eu escuto, e aí desaparecida ou sumida, e eu entendo aquilo como essa mulher tá me cobrando, não é justo ela me cobrar, ela não sabe o que eu tô passando, que mulher egoísta, se botando sempre no papel de coitadinha. Eu tô falando de uma amiga, né? Lembra que é amiga, nessa hora a gente esquece. Porque nessa hora eu tô acusando ela de errado e tô querendo. Nessa hora é a cobradora das minhas, do que eu acho que não tá bom comigo. Como é que eu mudo meu observador? Oi, Carla, bem-vinda. Como é que eu mudo meu observador? Eu mudo meu observador me conectando com a necessidade, com a intenção daquela fala. Ao invés de me conectar com o sumida, eu me pergunto, se eu aprendi que toda reclamação expressa uma necessidade não atendida, porque eu aprendi. Quando ela reclama para mim, o que será que ela precisa? Quando eu consigo ter essa presença, eu faço uma hipótese, que dentro de CNV a gente chama de hipótese empática, que é uma possibilidade que eu crio para tentar ter um entendimento, porque o meu cérebro pede esse entendimento, a minha mente quer entender o que está acontecendo. E aí, quando eu consigo criar... Bom, acho que se ela está dizendo que eu estou sumida é porque ela queria me ver mais vezes. Se ela quer me ver mais vezes, ela está com saudade. E aí a gente verifica. A hipótese empática não é para te ficar e se isso, e aquilo, isso e aquilo. É para te poder ter um caminho para te perguntar, é isso que tu está falando? Porque quando eu escuto sumida, eu escuto cobrança. Quando eu escuto ela tá com saudade, eu escuto amor. Então, quando a gente se conecta com a necessidade, muda a maneira que a gente observa as coisas. Se eu escuto sumida, eu tenho vontade de fugir. Não quero nem falar com ela, deixa eu me acalmar, vou ligar para ela só amanhã. Agora vai ficar de castigo, né? Se eu escuto que ela tá me cobrando, ou eu vou pro lugar da justificativa. Ai, olha só, deixa eu te dizer, mas é que aconteceu isso. Tô tentando defender a minha necessidade de apreciação, me justificando. Se eu me conecto com a saudade, abre um outro portal dentro de mim, que é, nossa, ela tá com saudades de mim, mas eu também tô com saudade dela. Olha só, com tantas pessoas que ela tem no mundo, ela tá entrando em contato comigo agora, eu faço diferença na vida dela. Deve ter alguma coisa que eu ofereço nessa relação que nesse momento é importante para ela que não tá acontecendo. Percebe que o convite que eu faço para mim mesmo, para eu mesma, é completamente diferente. Porque eu estou fazendo um convite de conexão. Então, eu vou verificar a minha hipótese empática. Quando ela me dizer, aí, sumida, tu está querendo dizer que tu está com saudades, é isso? Claro, a gente não se vê... Bom, então vamos tomar um café. É a autorresponsabilidade falando. Como eu quero interagir diante desse contexto? Como eu posso reagir com eficácia? Como eu posso ter uma melhor experiência? Porque se eu escuto aquilo e eu não assumo a autorresponsabilidade... eu também fico com uma energia presa dentro de mim. Eu tô ali horas ou minutos, né? Ruminando aquela coisa. Mas esse é jeito de falar com as pessoas, mas a gente não se vê há tanto tempo. Será que ela acha que é assim que eu vou querer estar perto dela? E retroalimentando as minhas próprias culpas, né? Porque, como você falou, é um gatilho. E aí eu vou logo para todas as outras pessoas que eu acho que estão me cobrando, que não estão me achando boa o suficiente. E aí a gente entra numa coisa ruim, né? É ruim para todos, né? E principalmente para quem recebe. Ao invés de eu receber com amorosidade, nossa, ela está com saudade de mim. Eu vou lá para aquele lugar, né? Eu vou lá para aquele lugar da culpa, né? Ninguém reconhece também que me cobram demais, ninguém vê o que eu estou vivendo, como está difícil para mim. Aí entra naquele lugar de mágoa, né? De vitimismo, de mágoa. De achar que a tua vida não é abundante, que a vida não tá boa, que as pessoas não te tratam como tu merece, que logo deve ter alguma coisa errada contigo, que as pessoas sempre... Então, a gente entra num lugar de escassez. Então, olha só, respondendo à pergunta da Júlia, como é que eu posso trazer algumas coisas que podem contribuir para esse momento que a gente está vivendo?
Procura te conectar com a intenção. Então, quando a intenção não está clara, pergunta qual é a intenção. Quando tu tá me dizendo isso, o que tu tá precisando? O que é importante para ti? O que tu quer me pedir? Né? Então, assim, poder... E uma questão que é fundamental também, Júlia, é olhar para dentro da gente. Entendendo o seguinte... Se alguém diz algo para mim dentro da minha casa, nesse período de quarentena, sei lá, um filho que grita num tom mais alto, o teu marido que não está disponível a te ajudá-lo com a louça, se algo acontece que é externo e isso te incomoda, procura ficar atento, né, para não atribuir a responsabilidade para o outro. Não quer dizer que ele não tenha uma corresponsabilidade. Sim, Combinou sim. de lavar a louça na véspera, outro dia de manhã, era 11 horas da manhã, a louça continuava na pia. Claro que ele está contribuindo para aquela experiência de que pode rolar um estresse, tá? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, isso fala dele, mas também fala de ti. Então é corresponsabilidade. Fala de alguém que não honrou um compromisso que assumiu contigo, mas também fala da tua necessidade de confiança. Fala da tua necessidade de ordem. E aquilo que não está acontecendo, aquilo te incomoda. E aí o que acontece? Quando a gente tem essa consciência de corresponsabilidade, começa a aparecer um outro recurso dentro de nós. Que ao invés de dizer, tu combinou e tu não fez, eu começo a falar o que eu preciso que essa pessoa faça. Porque toda vez que a gente expressa a nossa necessidade a partir de uma reclamação, quando eu digo, tu não cumpre a tua palavra, tu é um grosseiro, tu é preguiçoso, tu é desorganizado, tu é relaxado, sei lá. Qualquer classificação dessas que a gente coloque, né? Tu não me respeita, tu não me considera. Todas essas falas, elas são acusatórias. E se elas são acusatórias, elas estão atribuindo 100% de responsabilidade ao outro. E as relações é uma interação, certo? Então, estamos todos naquela situação ali, estamos todos dentro da mesma casa. Eu tenho, dependendo da forma como eu reagir, dependendo da forma como eu escolher agir, porque eu não quero mais reação, eu quero cada vez estar mais dona, né, de fazer uma ação congruente, ou seja, uma ação que contribua para que eu tenha o resultado que eu gostaria. Então, primeiro eu tenho que me conectar, alimentando crenças e valores, Cláudia, é isso. Eu preciso primeiro me conectar dentro de mim. Que bom que tá gostando, Eliane. Com o que eu preciso. Quando alguém não lava a louça que combinou de lavar na véspera, por que isso me irrita? Por que isso me incomoda? É parar de olhar tanto para o que o outro está fazendo, porque para eu qualificar a minha comunicação, e não é só a comunicação, qualificar o meu relacionamento, qualificar a minha comunicação interna, o que eu estou pensando, o que eu estou escutando dentro de mim, qual é a história que eu conto para mim. Porque a história que eu conto para mim vai despertar uma emoção. E essa emoção pode ser uma emoção que vai aumentar a chance de eu colaborar ou uma emoção que vai alimentar a chance do conflito acontecer. Então, tudo parte de mim. Oi, Mona, se isso me irrita, é porque para mim a ordem é importante. Se isso me irrita, é porque eu me sinto desapreciada quando a pessoa não cuida de uma necessidade minha e não honra um combinado. Se isso me incomoda, é porque para mim é importante que as pessoas contribuam no trabalho de equipe. Então é a minha necessidade de contribuição que está ferida. É a minha necessidade de confiar na palavra do outro que está ferida. Eu me sinto desrespeitada. Por quê? Porque desrespeito não é emoção. Na verdade, eu estou me sentindo triste, né? Ou frustrada, ou ansiosa, desvalorizada. E ser desvalorizada é a minha necessidade de apreciação. Eu queria que o outro gostasse de mim. E quando eu me sinto desvalorizada, eu estou atribuindo a responsabilidade para o outro. Eu estou pensando que ele me desvaloriza. É um pseudo-sentimento que a gente chama. Agora começou a entrar numa coisa de classificação, mas não é um sentimento, me sentir desvalorizada. É o que eu acho que o outro está fazendo comigo. E a gente confunde isso. E aí a gente acha que o outro é que está provocando a emoção na gente. Mas o que está provocando a emoção em mim é a minha necessidade de ser apreciada pelo outro. Como ele não me aprecia como eu gostaria, eu acho que ele me desvaloriza. E aí, quando a gente entende essa dinâmica interna, a gente se autoconhecimento. Alguns de vocês podem estar pensando, nossa, que complexo, nossa, que difícil. É possível. É exercício. É exercício, autoconhecimento sempre, a base de tudo. Sempre, então, seja de que forma, qual caminho que escolher. É treino e treino diário para o resto da vida, né? E para aí, o que o resto da vida. Júlia, quando a gente treina isso, como tu está trazendo, é para o resto da vida, e de alguma maneira, como nós começamos a reagir de uma forma diferente, isso vai impactando em toda a dinâmica do nosso sistema, das pessoas que convivem conosco. Então, mesmo que o outro não conheça a linguagem da CNV, quando um
Claro que fica grande demais para achar que tu vai resolver todas as questões da tua casa, tu não vai. Claro, Mas o que claro. vai acontecer é que tu vai te movimentar diferente e movimentando diferente, a reação do outro vai ser diferente. Porque o automático dele vai disparar outras coisas nele também. Ele vai sair daquele modelo que estava sendo replicado, tu vai agir perguntando uma outra coisa, falando de uma outra forma, o outro naturalmente vai ter uma reação diferente, mesmo que ele não esteja com tanta consciência de autoconhecimento. E por que esse autoconhecimento é tão importante para a gente ter uma linguagem e um relacionamento melhor, né? Porque se eu sei que o que eu estou precisando é de apreciação, eu vou dizer para o outro que eu preciso. E não o que o outro está fazendo de errado. Ao invés de dizer, tu não honra teu combinado comigo, não dá para confiar em ti, eu vou dizer para ele, para mim é muito importante que, por exemplo, né? No caso da louça, no caso da louça, por exemplo. Vamos pegar esse. Que quando tu combina alguma coisa comigo, isso aconteça, porque para mim é importante poder confiar em ti. Então, ao invés de dizer não dá para confiar em ti, eu vou dizer o que importa para mim. Muda a ótica da conversa. A gente para de criticar o que o outro está fazendo e começa a declarar em pedidos aquilo que a gente precisa, o que não garante que o outro vai nos dar. Mas pelo menos você deixou claro. Pelo menos você comunicou a sua necessidade e não o que você acha que está vindo do outro de cobrança. Como vai... Júlia? Fala um pouquinho sobre isso, eu tenho certeza que tu vai poder fazer uma contribuição bem importante. Qual é a diferença, oi Lu, que pode trazer quando eu, ao invés de dizer para o outro, e gente, escreve aqui também se tu tiver alguma hipótese, qual é a grande potência que em vez de dizer para o outro, tu é um relaxado, eu dizer para o outro, para mim é muito importante que aquilo que a gente combinou aconteça. Para mim é muito importante poder confiar quando tu me diz que tu vai fazer alguma coisa. O que muda quando eu paro de dizer o que o outro está fazendo de errado e digo o que eu preciso? Em primeiro lugar, você gera uma conexão com você mesmo, né? Para começar, que já é a primeira coisa maravilhosa. É você se conectar com o que realmente você está sentindo daquela situação. Que não é fácil, né? Nosso treino eterno de autoconhecimento. A primeira beleza disso, eu penso que é essa conexão comigo mesmo. Uhum. É eu chegar ao meu sentimento que me move. E no momento em que eu vou colocar para o outro e consigo dizer de uma forma resumida ou até extensa, porque talvez às vezes eu tenha que ser mais prolixa para conseguir comunicar o que eu realmente quero, não é tão simples, mas ainda que seja com mais palavras, se eu consigo dizer qual é a minha necessidade, o outro consegue entender que realmente eu espero da situação, não necessariamente dele, porque senão detona no outro também o gatilho da cobrança, da culpa. Então, assim, vamos falar sobre o que aquela relação está pedindo. O que nosso momento pede? Não é o que eu cobro de você, não é o que eu acho que você não tem feito, o que você também não é bom o suficiente. Então, eu saio do lugar de achar que eu não estou sendo reconhecida, não estou sendo boa o suficiente, e também não coloco o outro nesse lugar. Não digo para o outro, você também não é bom o suficiente. Eu mostro aquilo que é necessário para a situação, que seria bom, que é importante para mim. Como você falou, não significa que o outro vá entender e corresponder à minha necessidade. Mas pelo menos eu parti de uma coisa... Partir de uma coisa que é verdadeira. É a pedrinha no lago, né? Que quando a gente joga, né, as ondas elas vão se amplificando, né? É a pedrinha ali no lago que vai atingindo todo em volta. Né? Como vai chegar a cada um, aí já não é mais a nossa responsabilidade, mas a pedrinha, as ondas já foram movimentadas ali. Né? É eu saber que eu fiz a minha contribuição para poder ter a chance de ter aquilo que eu preciso atendido. E se a gente pensar que todas as necessidades são universais, mesmo quando alguém faz alguma coisa errada, ela está em busca de paz, de espírito, porque ela atendeu algo que ela entendia que ia ser bom para ela. Então, todo mundo tem necessidade de paz, todo mundo tem necessidade de harmonia, todo mundo quer ser apreciado, todo mundo quer, né? O que muda é que às vezes a gente tem uma necessidade ou outra mais intensa em determinado momento da vida, ou pelos nossos valores, pelas nossas crenças, como foi trazido aqui. Para mim, aquela necessidade pode ser mais intensa e menos intensa no outro, mas todos têm. Sim. Então, quando eu saio desse lugar de dizer tu é o relaxado, tu é o bagunceiro, tu é o que não me considera, tu não me aprecia, tu não gosta de mim, eu estou diminuindo a chance do outro ir para esse lugar que a Júlia está trazendo aqui.
né? De despertar o gatilho no outro, para ele também tentar defender a sua reputação e sua necessidade de apreciação. E aí o que acontece? Quando a gente tem essa fala do certo e do errado, nós estamos aqui o tempo inteiro em disputa de poder. Tu trouxe essa expressão maravilhosa no início da nossa conversa, Júlia. Disputa de poder. Então, nós estamos nos relacionando com uma base de resistência. Nós não estamos nos relacionando com conexão. Porque entendemos que precisamos nos defender um do outro o tempo inteiro, não só um pouquinho. Agora está dizendo isso, ele está contra mim, ele está me agredindo. Então eu tenho que ter cuidado com essa pessoa. Então eu não me entrego na relação. E aí o que acontece? Quando a gente começa a conversar de um outro jeito, que é, olha o que eu preciso. Mesmo que o outro tenha vivido a vida reativo, né, reagindo, porque eu dizia de um jeito e agora então ele faz assim, aí eu faço assim, faço assim, faço assim. E fica nessa história desse ciclo, né, de escassez completo, de escassez de amor, escassez de tranquilidade, escassez de paz, escassez de tudo. O que acontece nesse processo? Quando eu digo para ele o que eu preciso, aumenta a chance de ele fazer diferença na minha vida. E se ele faz diferença na minha vida, a vida dele também fica melhor. Então, aumenta a chance do outro ter mais consciência para fazer uma escolha sobre como ele vai agir ao invés de reagir. Porque se eu digo, eu preciso poder confiar que aquilo que tu combinou vai acontecer, hoje para mim isso é muito importante. Quando eu acordo e vejo a louça na pia, né, e nós combinamos na véspera que tu ia lavar, isso me deixa chateada. Não é tu me deixa chateada. É eu fico chateada. Isso. Porque outra pessoa não daria bola pra louça, gente. Eu aluguei a minha casa. Essa casa que eu tô aqui, eu aluguei uma vez num Réveillon. Uhum. A moça que limpa a minha casa há 6 anos, né, aqui em Garopaba, na Praia da Barrinha. Oi, Mônica. Quando ela recebeu dessa família a casa, porque eu alugo para várias pessoas, ela disse assim, Renata, nunca vi coisa igual. Em anos que a gente aluga essa casa no Réveillon, porque eu gosto dessa praia vazia, eu não gosto dessa praia cheia, no Réveillon fica muita gente. Não tinha uma louça no teu armário. Todas as louças estavam na pia e no tanque. Tá? O que eu tô querendo dizer para vocês com esse exemplo? Para outras pessoas, a louça na pia não incomoda. Então, isso fala da gente também. Os nossos desconfortos falam das nossas necessidades. Quando a gente aprende a decodificar isso, a gente para de acusar o outro e começa a dizer o que a gente precisa. E aí diminui a chance do outro reagir porque ele não está se sentindo acusado. Ele pode começar a se conectar com outra coisa. Cara, mas eu quero ver a Renata mais tranquila. Eu quero ver a Renata mais feliz. Se para ela a necessidade de ordem é importante, eu me importo com ela. Deixa eu pensar, antes de dormir sem lavar e fazer aquilo que eu combinei, deixa eu pensar se essa atitude vai ajudar ou vai dificultar, vai contribuir ou vai me distanciar do meu objetivo. Pensa no cara que lava a louça, tá? Não na Renata que combinou. Sim. Ele pode olhar para aquilo e pensar, se eu for dormir e deixar essa louça na pia, eu estou me distanciando de atender a minha necessidade de harmonia amanhã de manhã. Porque ela vai levantar reclamando, né? Estou dando um exemplo, né, gente? Quando a pessoa assume a autorresponsabilidade, ela reflete, fazer isso ou não fazer me aproxima ou me distancia de atender aquilo que importa para mim. Quando ela não tem autorresponsabilidade, o outro dia de manhã, quando a pessoa reclama, o que ela acha? Que a outra é a chata. Ela não para olhar que ela contribuiu para aquilo que ela está colhendo naquele momento. Então, quando a gente diz o que a gente precisa, nós vamos devagarinho criando também outras possibilidades do outro fazer novas conexões e, de repente, fazer escolhas diferentes. Porque ele vai começar a perceber que aquilo faz diferença na tua experiência e que se tu também estiver mais harmonizada, provavelmente a tua interação com ele vai ser uma interação diferente e ele também vai ter mais harmonia na vida. Então, é sistêmico. Maravilhoso. E, às vezes, pode ter uma repercussão teoricamente, porque não é simples, mas ainda é mais simples. Uma vez que a comunicação foi direta e foi clara, o outro simplesmente, ok, vai e faz. Porque não veio uma carga enorme, um discurso enorme, uma palestra enorme de disputa, de reclamação. Simplesmente eu comuniquei claramente. Eu me sinto, né? É ruim acordar e essa louça tá ali. Uma vez que a gente combinou e a pessoa, bom, clara, a mensagem clara. Então, talvez fique mais fácil também do outro. Então, tá, ok, vou lavar a louça. E quando vem aquele discurso enorme, aquela culpa, né? Aquele sentimento de menos-valia, de vitimismo, o outro já nem escuta o lavar a louça. Já se perdeu da mensagem inicial. Nem tá ouvindo, já tá pensando o que ele vai te acusar. Nem tá ouvindo mais. Exatamente. Quem para me cobrar a louça se ontem ficou de esticar a câmera, esticou? A pessoa começa a entrar num lugar de tentar se defender te atacando. E aí a gente tem um estresse dentro de casa.
Então, gente, tu falou uma coisa, Julie, 10 minutos, Julie, que é fundamental, que eu vou te entregar aqui antes de ir embora, tá? Quando tu falou, isso foi maravilhoso. Às vezes, dizer uma fala mais curta, né? É muito mais poderosa, porque vai levar a pessoa, quem sabe, para fazer sem que tu tenha. Mas eu quero dizer uma coisa assim. Os pedidos, tá? Quando nós vamos fazer pedidos, existem algumas dicas que podem tornar o nosso pedido mais efetivo. Ótimo. Tá? Então, primeiro, peça o que tu quer e não o que tu não quer. O que eu quero dizer para vocês com isso ai, não deixa essa louça na pia. Filha, a mãe já te pediu, não deixa a sala bagunçada antes de dormir. Tô dizendo não deixa e tô dizendo bagunçado, tu é bagunceiro, tá? Então, olha só, tô fazendo uma fala que convida o outro a disparar. Tem alguma coisa ruim acontecendo aqui pro meu lado. Deixa eu dar um jeito de me defender. Deixa de ser chata, mãe, tá? Ai, que mania que tem. Toda maniática, sempre com mania de organização. Deixa de ser controladora, deixa eu fazer o que eu quero. Tu não mora sozinha nessa casa. Essa casa é de todo mundo. Por que as coisas têm que ser só como tu quer? Sei lá. Esses diálogos aqui, tá? Que certamente alguma fala dessa tu encontra, já viu na tua vida, se é que tu já não fez. Com certeza. Então, o que acontece nesse processo? Peça o que tu precisa. Então, guarda seus brinquedos, né? Eu quero te pedir, guarda os seus brinquedos. Tu tá disposto a guardar os teus brinquedos? É importante que tu guarde os seus brinquedos. Então, não é arrume essa bagunça. Guarde os brinquedos, tá? Sim. Não não deixa então, dizer o que quer. Lave a louça na pia. Não e a gente vê isso na nossa linguagem em qualquer lugar. Vai no banheiro de um posto de gasolina ou de um shopping. Não jogue papéis no vaso. Deposite papéis no cesto. Sim. Não é permitido fumar neste local. Área para fumantes ao lado direito do prédio. Né? Proibida a entrada de pessoas estranhas. Acesso apenas para colaboradores. A gente fala... Que diferença, né? Então, isso é automático dentro da gente. Outra coisa, evita generalização. Mas tu nunca faz aquilo que eu te peço. Como nunca? Ontem eu fiz isso. Sai desse lugar da generalização e faz um pedido efetivo. Outra coisa importante nesse maravilhoso. Pedido efetivo, são pequenas coisas, né, Julie? Maravilhoso. E, muda gente, tudo. Isso também tem a ver com ferramentas dialógicas, tá? De diálogo, que complementam, que estão junto com a comunicação não violenta e tudo mais. Então vamos lá, dá mais ferramentas aí pra gente. Outra coisa de pedido, gente. O pedido tem que ser específico. Vou dar um exemplo. Mãe, respeita a minha privacidade. Aí imagina que tu é aquela mãe que guardar toda maravilhosa, dedicada, dobra as roupinhas do filho, abre a porta do quarto para guardar, daí ele vai lá e te diz, mãe, respeita a minha privacidade. Esse pedido não tá específico. Aí o que acontece comigo no outro dia? Tá bom, deixa eu me ligar, o guri já tá com 12, 13 anos, né? Tá querendo privacidade, enfim, tem que respeitar isso, já cresceu, enfim. Daí o que eu faço? Tô com as roupinhas ali, bato na porta do quarto, viro o trinco e entro. Pô, mãe, mas eu já te pedi respeito à minha privacidade. Mas como assim? Eu bati na porta, né? Abri a porta devagar, achei que tu podia me bater delicado. Mãe, tu tem que esperar eu te dizer que tu pode entrar. O que acontece? Um pedido que não é específico, às vezes vai gerar uma frustração enorme, porque o outro acha que foi claro, o outro acha que entendeu, tá fazendo acha que está atendendo a sua necessidade e ainda não vai lá, faz um esforço, se prepara, planeja, pensa que vai receber se acha ótimo por estar fazendo aquilo. Pensa que vai receber a apreciação, pô, que legal, né? E aí recebe uma chapuletada. Chapuletada, não sei se é uma palavra universal brasileira. É universal brasileira. Enfim, tá? E, então, frustração dos dois lados. Pô, minha mãe não me entende, não adianta falar nada. Eu, poxa vida, fiz todo o esforço e continuo levando uma patada. Então, isso tem uma coisa também que tem a ver com os nossos comportamentos automáticos. Por quê? Quando a gente recebe os pedidos, a nossa tendência é prontidão, porque a gente acha que entendeu. E não esclarece, tá? Então, quando a gente recebe o pedido de alguém, temos corresponsabilidade também, verifica o entendimento. Quando eu peço algo para alguém, verifico o entendimento também. Então, da mesma forma, eu estou recebendo, digo o que eu entendi. É isso? Tá me dizendo que tu gostaria que eu batesse na porta antes de entrar, é isso? Sim, mãe, eu quero que tu bata na porta, mas que também tu me espere te dizer que tu pode entrar. Né? Então a gente tem que tirar mais informações dos pedidos. Muitas vezes a gente sai operando, fazendo, resolvendo sem ter a informação completa. E isso gera muito estresse dentro de casa. Porque as pessoas entendem isso como falta de colaboração, como falta de interesse. Como má vontade, como menos-valia, né? Rê, nós somos...
nós estamos ligadíssimas no tempo, tanto eu quanto você, e apavoradas que essa live caia, que isso não vai acontecer, que a gente vai ficar salva, vai lá na GTV. Vai estar Então, no GTV da antes Júlia, da tá, gente... gente? Vai estar, Desculpa, só pra dizer gente. que tem Depois bastante gente aqui das minhas relações. Júlia, acho que era legal falar um pouquinho sobre o que tu faz, coisa que tu faz também, né? Sim, Porque então. tem muita gente aqui que me conhece do Laços, do CNV. Tá saindo um curso Sim. novinho de CNV, 16 horas agora o introdutório, dia 27 de julho. Quem tiver interesse, Então, vai ali no meu link, corram no perfil da no Rê. perfil, para poder ter mais informações, ou me manda um direct. E conta um pouquinho do que Então, tu faz Rê, também, Júlia. Então, mas assim, antes de mais nada, antes que a gente tenha que fechar, eu quero te agradecer imensamente. Eu que agradeço. Você de pronto aceitou o convite. Foi match, né? Mais um termo aí novo pra gente. O match, deu match. Quando eu te vi falando sobre CNV, deu liga. Quando eu te ouvi falando, eu falei, nossa, quero muito a Renata no meu perfil, falando com as pessoas, eu quero ouvir, eu quero aprender com você, fiquei te seguindo, já tem um tempão. Eu te vi com uma conversa com o Felipe há um tempo atrás. O Suri. E aí, Felipe Suri, e comecei a te acompanhar. Então, quero te agradecer imensamente, sua fala sempre muito rica, sempre que eu vejo que você está em live, eu entro, aprendo muito com você, quero te agradecer imensamente. Eu sou psicóloga, trabalho, né, com todas as demandas, mas muito com ansiedade, o que ficou muito latente, né, nessa questão, nessa quarentena. Então, eu resolvi, dentro desse espaço, começar a convidar pessoas que pudessem falar sobre temas que ajudassem nesse período para reflexão, para que a gente pudesse transformar esse momento de um certo caos, né, de tanta instabilidade, em que a gente pudesse aproveitar e trazer também elementos novos para a nossa vida, coisas que possam nos ajudar no desenvolvimento pessoal. E eu queria deixar aqui no finalzinho, né, um recado de que autoconhecimento nunca, nunca é demais. Seja de que forma for, seja pelo caminho que for, né? Lembrar as pessoas dentro dessa questão da comunicação não violenta, da comunicação em si, né, que você falou, do quanto a gente quer ser apreciado. Eu uso uma coisa que não é de cunho religioso, por favor. Inclusive, amigos ateus ouvem isso e entendem o que eu quero dizer. Espero que todos entendam. Todos querem ser amados, né? Eu brinco com uma coisa que até Deus, que ele quer ser amado, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, todos nós queremos ser amados. Isso está por trás de tudo. De todo comportamento. De todo comportamento, que a gente pense nisso. Antes da gente se agredir, da gente tomar isso como ofensa. Às vezes mas quanto mais a gente se conhece, menos a gente se afeta negativamente pelo que vem de fora. Quanto mais forte a nossa estrutura interna. Rê, estamos terminando. Muito obrigada, querida. Eu não quero que caia. Já entramos nos 17 aqui do reloginho? Não, ainda não entramos no reloginho. Então, seus segundos finais. Meu segundo final, primeiro agradecimento, e quero trazer uma outra coisa importante para ampliar essa consciência, tá, gente? Que a partir da fala da Júlia, todos queremos ser apreciados, todos estamos em busca de amor. Então, toda reclamação expressa uma necessidade não atendida. Quando alguém reclamar alguma coisa para ti, uma coisa que pode contribuir é tu ajudar essa pessoa a dizer o que ela precisa. O que precisa acontecer agora? O que tu tá sentindo, né? O que tu tá querendo? Porque o que é importante para ti nesse momento? Porque pode ajudar o outro a expressar o que ele precisa pedir. Ele sai da reclamação e começa a... Vamos tomar um café, né? Em vez de aí sumida, vamos tomar um café, quando é que a gente consegue marcar de se encontrar? Ajuda o outro a exprimir o que ele precisa. E lembra de uma coisa. Se cair, caiu, tá? Outra coisa toda expressão de violência ou expressão de agressividade, todo grito que tu escuta na tua casa, tá? É uma expressão trágica dessa necessidade não atendida. Então a gente começa a gritar, a gente começa a ser agressiva, a gente começa a falar mais alto, quando algo muito importante para nós não está acontecendo e a gente está tentando forçar o outro, mas não está conseguindo ser claro no que a gente quer. Então ajudar o outro a expressar o que ele precisa pode ser uma coisa muito importante. E tu precisa, quando estiver reclamando, tentar entender o que precisava acontecer agora para eu ficar bem. Porque aí pode ser que o pedido que tu precise fazer fique mais claro para te poder expressar. Gente, um beijo, um ótimo final de semana. Beijo, Rê, obrigada. Obrigada pelo convite. Beijo.